Olá, começa agora mais um Rádio Opinião Entrevista, claro, com um oferecimento da FAPEMA, pesquisa aqui em nosso estado do Maranhão. Hoje a gente vai falar sobre relações internacionais e também os conflitos que estão afligindo o mundo atualmente. A gente, para isso, vai conversar com o estudante Pietro Daniel Maia da Silva, que é do curso de graduação em Relações Internacionais da Universidade Estadual do Maranhão. Pietro, seja bem-vindo. Perfeito, muito obrigado pelo convite de vir aqui falar sobre esse tema tão importante, né? Tem essa pesquisa aqui no Maranhão, a gente falar um pouco na nossa origem, desses conflitos aí no mundo tão importante. São vários, né? Vários conflitos. Alguns são mais falados do que outros, né? Com A certeza. gente, claro, fica na cobertura midiática, né? Sempre à mercê do que é falado, do que é abordado. Rússia, enfim, Israel, Hamas, ali na faixa de Gaza, enfim, esses são os principais. Mas tem vários outros conflitos acontecendo neste momento. Sim. Né? Com certeza. Esses são os conflitos mais falados, a gente vai ver na mídia sendo mais falados. Primeiro, a gente tem duas vertentes, né? A gente tem um conflito de Rússia e Ucrânia, a gente tem um conflito muito falado, muito por se passar na Europa, tem um contexto histórico e também tem interferência dos Estados Unidos. Então a gente tem esse elo em comum. No conflito de Israel na faixa de Gaza, a gente também tem um Estado ali que é apoiado pelos Estados Unidos, então obviamente entra na grande mídia e, claro, por ser um ataque desproporcional, né? A gente tem medidas desproporcionais de poder naquela região, assim como a gente tem Rússia e Ucrânia em menor medida, mas a gente também tem naquela situação. Além de que também é mais interesse da mídia, né? Enfim, televisar aqueles conflitos, como temos outros conflitos também, mais internos, por exemplo, no continente africano, a gente tem muitos conflitos entre etnias que não são tão televisados, mas também porque, enfim, não tem tanto interesse da grande mídia e também não tem tanta interferência internacional, assim como a gente tem nesses conflitos agora vigentes. O que não quer dizer que não sejam sanguinários, né, Perfeito. Que provoquem mortes e que tenham um resultado altamente danoso para a humanidade de uma maneira geral. Mas, enfim, como é que você observa justamente a posição, no caso, né, o comportamento, melhor dizendo, do Brasil nesse rol, né? Que são conflitos, né? De alguma maneira ou de outra, tem contatos, né? Mais estreitos com alguns países e outros não, mas a postura do Brasil ela é totalmente tranquila. Sim. A postura do Brasil em si, na verdade, ao longo da história, é uma posição de neutralidade, né? O Brasil não se mete em si em assuntos internacionais, muito menos em guerra, tirando, obviamente, guerra nas situações da Segunda Guerra Mundial, que o Brasil teve que interferir, né? Porque foi atacado alguns submarinos do Brasil, enfim, a gente tem esse contexto histórico, mas o Brasil em si não se mexe em guerras em si, é mais uma posição neutral, tanto que a gente vê o papel do Brasil nesses conflitos internacionais é mais de posicionamento, nota de esclarecimento, enfim, se a gente for sair já do lado combativo mesmo de conflito em si, o Brasil ele é afetado às vezes por comércio, né, a gente também ia ter o Brasil ia ser afetado agora pelo comércio na questão do ataque de Israel a Irã, que ia fechar um certo canal muito importante ao comércio internacional. Então, o posicionamento do Brasil é mais ali na tentativa de mediar, na mediação, mas, enfim, não só o Brasil é muito neutral, né, nesses conflitos, como outros países também, da Europa principalmente. Tanto que a gente vê que as posições dos países é mais de não declarar um apoio a um lado, é mais de ficar neutro. Claro, tirando ali a posição da guerra entre Rússia e Ucrânia, que envolve também a Europa, né? Tem que levar em consideração também, claro, né, que esse nosso posicionamento de maior tranquilidade, ele, obviamente, não leva em consideração alguns comentários, né? Exemplo que alguns presidentes, no caso também o nosso atual, claro, Lula, né, faz de alguma coisa, emitindo ali algum juízo de valor. Isso aí não interfere justamente nisso, né? No posicionamento cristalizado, digamos assim, do Brasil em relação a esses conflitos. Né? Perfeito. Assim, é óbvio que pode ter um posicionamento do chefe de Estado, chefe de governo, que não quer dizer que é o posicionamento do país. Exato, não quer dizer que é o posicionamento do Brasil em si em relação ao conflito, até porque normalmente quem faz o posicionamento e quem faz a política externa brasileira é o Itamaraty, né? Então é um grupo de diplomatas, um corpo de diplomatas que tem a especialidade naquilo. Obviamente o chefe de Estado, chefe de governo é assessorado, mas enfim, pode ter ali algumas falas em si que diferem um pouco daquele instante do Brasil na sua posição de neutralidade. Falando sobre essas motivações, obviamente a gente sabe que as questões relacionadas à economia, elas são as primeiras, né, claro, que vêm, né, no caso de uma preocupação
especificamente no Brasil, com esses conflitos, o que é muito natural. Sim. Mas os outros países eles também são da mesma forma, né? Claro. Ou emitindo um posicionamento, sim, ou não, mas as questões são sempre relacionadas à economia. Claro, com certeza. Principalmente dos países que não estão diretamente envolvidos no conflito, né? Mas os países que estão envolvidos no conflito também, além de que indiretamente ali, como os Estados Unidos, se preocupam também com as questões econômicas, né? Quando a gente foi ter essa questão que eu falei, de um certo bloqueio ali pelo Irã, de um canal do comércio exterior muito importante, todos os países se mobilizaram para que aquilo não acontecesse, tanto que teve ali um resfriamento um pouco, dizendo até que ia ter um cessar-fogo entre as partes, que iria ser resolvido, e os Estados Unidos como player principal, né, ali mediando os conflitos. Por quê? Até porque para a política interna dos Estados Unidos, a população dos Estados Unidos é afetada com a guerra, né? Porque os Estados Unidos financia bastante, tem aquela indústria bélica, então a própria população sente isso. Então tem uma pressão até mesmo da população nessas questões. Então sim, a questão econômica sempre está inerente a esses conflitos. Tá. O que a gente está vivendo hoje, Pietro, é justamente uma coisa que não é um conflito, mas é um certo estremecimento com resultados, enfim, consequências na economia também, né? Sim. O presidente Donald Trump determinando investigação até sobre coisas relacionadas ao PIX, entre outros aspectos, outros assuntos que vem reverberar aqui em nosso país, a política interna do país. Qual a sua visão justamente sobre isso? Certo, enfim, é uma política externa dos Estados Unidos interferir na política interna dos países. Obviamente... Que não é nada natural. Não é nada natural, mas para eles sim. Para os Estados Unidos sim. Para exercer sua hegemonia, isso é um mecanismo que eles usam, né? Mas, obviamente, o Estado moderno ele se baseia em 3 concepções: de uma nação bem definida, um território bem definido e uma soberania, que é o que o chefe de Estado, nosso chefe de governo do Brasil, fica batendo na tecla da soberania nacional. Enfim, não vai ser permitido, eu acredito, que os Estados Unidos tenham uma interferência muito grande, até porque não é interesse do próprio Estado brasileiro, e isso, né, como a gente vê, as interferências que estão tentando ser feitas, além de que os argumentos para taxação não são muito válidos, né? Para o Brasil, foi feita uma carta diferente do que foi feita para os outros estados, trazendo uma questão mais política ali do que econômica. A questão econômica que foi colocada pelos Estados Unidos, que eu vou adentrar mais, foi a de que os Estados Unidos teriam um déficit em relação ao Brasil econômico, que não é verdade. A gente tem aí notícias de que nos últimos 15 anos foram 410 bilhões de superávit dos Estados Unidos. É o contrário, e isso é bem básico, na verdade, porque a gente exporta para os Estados Unidos matéria-prima em maior quantidade, e eles importam para a gente produtos manufaturados, que são muito mais caros do que a matéria-prima. Então é muito difícil o Brasil ter um superávit em relação aos Estados Unidos nessa questão. Mas as questões relacionadas à política também, elas devem ser levadas em consideração, como a gente estava falando, né, sem interferir nesse posicionamento. O posicionamento do Brasil, ainda sob esse ataque, entre aspas, dos Estados Unidos, especificamente do presidente Donald Trump, também vai ser de tranquilidade. O correto é não exacerbar a coisa que já não está muito legal, né? Exato. Normalmente essas questões, obviamente, vai ter um posicionamento do Brasil em reafirmar sua soberania, com certeza, mas o que se vai buscar é conversar, acordos, normalmente. Não são normalmente buscadas conversas quando os países já são muito desenvolvidos. Por exemplo, a gente tem o caso dos Estados Unidos e China. Estados Unidos impôs taxações à China, a China não foi lá buscar um acordo. A China foi lá e impôs taxações também, porque tem essa análise, essa vantagem comparativa em relação, por exemplo, a terras raras, que é algo que a gente tem no Brasil, que pode ser levado em consideração. Então, assim, vai se buscar a conversa, mas o Brasil também não vai deixar de lado sua soberania, né? Vai tentar reafirmar sua soberania em muitos casos e muitas medidas também. Pietro, falando especificamente agora sobre a sua pesquisa, estratégias de guerra e tensões mundiais, como é que está sendo desenvolvida, como foi desenvolvida, melhor dizendo? Perfeito, eu entrei na pesquisa num momento, assim, bem propício, muito ruim para a humanidade, mas com muita coisa para analisar. Rico para a pesquisa, né? Exatamente. No momento que eu entrei no segundo período do curso, né? E foi o primeiro plano de pesquisa, apoiado pela FAPEMA. E aí, nesse momento, foi eclodindo ali o nosso conflito que a gente tem de Israel e a faixa de Gaza. Sim. E ali, a medida que foi feita foi análise de dados,
teorias, principalmente, teorias políticas, teorias da formação de Estado moderno, que é como metodologia, para tentar entender o que é que leva a esses conflitos, por que no Oriente Médio tem essa tensão, e tentar entender as estratégias que são usadas, por exemplo, no século XXI em relação aos outros séculos, né, que tem umas nuances bem diferentes em relação aos outros séculos e os conflitos que foram levados nos outros séculos. Certo. Uma coisa bem específica em relação a esse conflito, né, é que não é especificamente entre dois países, né? Claro. É bom lembrar isso. Eu queria que você falasse justamente dessas características que levam ao entendimento de que há já foi classificado como genocídio, né? Sim. Justamente nesse termo, né? Esse termo ele é forte para você, é um genocídio, enfim, qual é o seu posicionamento, claro, da sua análise, né, sobre isso? Para a gente entrar nesse tema, eu vou tentar trazer aqui o porquê que é falado que não são dois países, na verdade, mais caracterizado que não são dois estados, né? A gente tem o Estado de Israel. Porque, como eu falei anteriormente, para se constituir um Estado, ser reconhecido no cenário internacional, a gente tem 3 nuances, que seria a população bem definida, uma nação, um território bem definido e uma soberania. Soberania que seria o poder em última instância, né? Então, no Estado palestino, a gente tem 2 partes. Ali, se a gente for analisar o mapa, a gente tem a faixa de Gaza e a Cisjordânia. Então, na questão do território, já são territórios separados, não são tão bem delimitados. Sim. Então, para se formar uma nação com interesses próprios, culturas próprias, é muito complicado, já que são separados por um Estado que está no meio, Israel. Então, a questão do território já está um pouco defasada, a questão da nacionalidade também. E a questão da soberania também. Por quê? Porque na faixa de Gaza a gente tem uma certa governança, um certo partido político, que é chamado de partido político, né? Vou usar essa nomenclatura, e por outros chamados de grupo terrorista, que é o Hamas. E na Cisjordânia a gente tem outro governo, outro partido, né? Que seria já mais da Cisjordânia, trazendo outros aspectos e não relacionado a um grupo terrorista. Então, não é reconhecido no cenário internacional a Palestina como Estado, que inclusive é uma luta deles, uma reivindicação, né, como Estado, porque se reconhecido como Estado, a ajuda humanitária seria maior, a ajuda no conflito também seria maior, e a mobilização também. E já, por outro lado, a gente tem um Estado bem estabelecido, né? Israel, muito forte, tecnológico e militarmente, com a ajuda dos Estados Unidos. Na sua criação, recebeu mais de 300 bilhões dos Estados Unidos de investimento. Nunca antes um país recebeu tão diretamente assim um investimento externo. Então, a gente tem essas 2 características. E, obviamente, a disparidade de poder é muito grande. Mas aí eu vou entrar num aspecto de por que é chamado de genocídio, né? Na guerra em si, a gente tem regras para a guerra, né? Que se chama o jus in bello, que é o direito humanitário internacional. Jus in bello é o direito internacional humanitário, que é o que se pode fazer na guerra e o que não se pode fazer na guerra. O que não se pode fazer na guerra é obstruir ajuda humanitária, é obstruir alimentos, é matar civis. Então, assim, é chamado de genocídio porque claramente não tem como esconder, né? Obviamente. É desproporcional, inclusive. A desproporção do ataque e também como é feito os ataques a Gaza, né, que não é de agora, mas agora está mais acentuado. A questão da obstrução de ajuda humanitária, a questão de ataque a civis, mais de 40% dos mortos na conflito de Israel-Palestina é crianças e mulheres. Então, não tem como dizer que não. Tem relatos de médicos que vão até lá, né, por ONGs internacionais, e dizem que não tratam soldados, tratam mais crianças, mulheres e civis do que soldados. Então, é por isso que é chamado de genocídio, né? Perfeitamente. Maravilha. Pietro, eu quero agradecer sua presença aqui, essas informações, tá? Mandar as felicitações também, não só para você nessa pesquisa, né, como também a Universidade Estadual do Maranhão e, claro, a FAPEMA, né, que está dando vazão para esse tipo de pesquisa que ela extrapola, né, o território maranhense, né? Sim. Isso é muito bacana, enfim. Acabei de conversar aqui com o estudante Pietro Daniel Maia da Silva, que é do curso de graduação em Relações Internacionais da Universidade Estadual do Maranhão. Pietro, muito obrigado. E eu que agradeço pelo convite, é um prazer. Sempre que eu puder ter a oportunidade de falar sobre isso, eu vou com certeza estar aqui falando. Vai voltar, porque tem muito assunto para explorar. Perfeito. Com certeza. Muito obrigado. E para você, acompanhe a gente, claro, no nosso site www.universidadefm.ufna.br. Tem outras pesquisas, outros programas relacionados, o Rádio Ciência, o Rádio Ciência Entrevista, com muita informação e pesquisa para você, trazendo, claro, a FAPEMA, né, na linha de frente de todo esse trabalho. Até a próxima.
E esse foi o Jornal Rádio Universidade desta quarta-feira, uma produção do Núcleo de Jornalismo da 106. Mara Nogueira assume agora a sessão das 8. Antes tem Rádio Ciência e muita informação, né? Continuando aí esse noticiário científico também, mas muita música logo em seguida. Mayra, assuma, por favor. Nesta quarta-feira, a gente volta amanhã com mais Jornal Rádio Universidade, muita informação. Tchau. É isso aí, eu vou estar já com você no Sessão das 8. YC 626, Rádio Universidade FM, 106,9 MHz, Cidade Universitária Dom Delgado, uma emissora da Universidade Federal do Maranhão e Fundação Souza Andrade. Acompanhe-nos em www.universidadefm.ufma.br e no aplicativo da 106, disponível para Android e iOS.